12 horas e 36 minutos, temperatura de 30 graus e 8 décimos. Cirne Automóveis, mega feirão Cirne Automóveis Camobi. Aproveite ofertas e condições para zerar o estoque. Icosaedro Construtora, pense e invista no futuro. Repetindo a temperatura, 30 graus e 8 décimos. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Tenho aqui a solicitação de um pedido de urgência do Serviço de Hemoterapia de Santa Maria. Sangue tipo O negativo. Onde doar? Na Avenida Presidente Vargas, 2291, anexo ao Dix, aqui em Santa Maria. Eu vou pagar um jabá agora. Entrar em contato com o serviço de hemoterapia através do 9843 2596. Horário de doação. De segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Posso ajudar? Pode. Doação de sangue, tá? Pode ligar para o banco, mas por favor, entra na plataforma da Emotify. Emotify é H-E-M-O-T-I-F-Y. É tipo um Spotify, que o objetivo dessa plataforma gratuita é aproximar doadores e receptores de sangue. Muito bom. Por favor, lembrem disso. Acessa, é um site na internet, emotify.com, tá? E dá uma olhada naquilo ali, porque talvez ali tu ache o doador com mais facilidade. E já que é uma questão urgente, né? Ali pelo menos tem vários doadores de sangue O negativo pré-cadastrados, prontos para serem chamados. Muito bem. O complemento do pedido. O Éder Melo manda dizer o seguinte: boa tarde. Os containers estão em cima da calçada para não tirar espaço de um carro para estacionar. E onde é proibido estacionar tem os containers, porque os carros não podem ali estacionar. Mas não proíbe o container porque não é veículo com locomoção própria. Sim. Está parecendo a Dilma falando. Legalmente a gente tem a atitude mais estúpida do universo. É isso mesmo? O Éder, me desculpe, mas eu não concordo com o seu posicionamento. Legalmente porque se é um local e o container ele tem o tamanho, o aspecto, sei lá, de um automóvel, ou mais do que isso, ou mais perigoso do que um automóvel, inadequadamente estacionado. E por que coloca... É visível. As pessoas estão numa fila de 2 carros, se tu vai abrir para passar, presumindo que naquele espaço não haja nada, já que é um lugar de estacionamento proibido, tu vai bater de frente com um container. É muito perigoso, gente. O José Luiz Dalla Costa, ele manda a seguinte informação: formação de líderes ao invés de CCs. Ótimo comentário. Muito obrigado. Muito obrigado, Costa. Bom, eu quero aqui agradecer ao Mozart da Costa pelo convite que me fez para participar do livro Por que Santa Maria. Ontem nós tivemos uma reunião lá na Câmara de Vereadores com os demais convidados. Ao todo serão 100 convidados, aqueles que não são de Santa Maria, como é o meu caso. Por que estão em Santa Maria? Por que adotaram Santa Maria? E eu tenho uma série de histórias para justificar a minha presença em Santa Maria e a forma carinhosa e amorosa como eu convivo com esta comunidade. Então agradeço o convite. Na edição do ano passado, quem fez a promoção final foi o Humberto Gabzanata ao lado do Mozart da Costa, junto com o Birata, que cuida da parte técnica, né? Com o falecimento do Humberto Gabzanata, neste ano quem está dando uma mão ao Mozart é o Máximo Trevisan. O Birata continua. E este livro vai ser uma coletânea de 100 participações de pessoas que vieram e adotaram Santa Maria como torrão natal, ou como cidade de residência. Natal é onde nasce, né? É verdade. Vai ser lançado no dia 4 de maio de 2020. Grande dia. 4 de maio. Sim, aniversário do meu filho mais velho e meu também. Olha aí, que festa vamos ter então. Que baita troço. Muito bem. Os dois no mesmo dia. Ontem eu lancei o assunto aqui até para provocação e gostaria da opinião dos debatedores de hoje, porque o assunto transitou
ou trafegou lá pelo Supremo Tribunal Federal com relação à possibilidade de candidaturas avulsas, ou seja, candidatura sem partido. O Claudemir manifestou a opinião dele ontem, mas se quiser repetir não há problema. E eu gostaria de saber da opinião dos debatedores de hoje, o que pensam dessa situação. Vocês vão me fazer calar a boca de novo, porque eu não vou parar de falar disso. É só... Ricardo, vou dar uma de Marcelo, vou ir além. O Ricardo é o único que pensa igual o Roberto, que todos os 20 e tantos... E não é de hoje, Ricardo. Eu penso há 20, 30 anos. Não é nada, viu? Eu e o Eduardo Rolim somos os únicos que defendem o voto em lista histórica. O voto em lista até concordo. Eu me dei por vencido ao Dr. Rolim e ao Claudemir, porque eu tinha uma ideia diferente e comecei a concordar com eles. Mas assim, nós vamos avante, tá? Tem uma coisa que foi dita no programa ontem, que eu estava ouvindo, certo? E que eu tenho que discordar. Não existe... se a gente quer fazer candidatura avulsa, nós obrigatoriamente teremos que adotar o sistema majoritário, o que não impede a existência de partidos. Olha só, o que eu quero dizer? Por que o partido... Só para candidatura majoritária? Não, olha só, o Claudemir falou, o quociente eleitoral de Santa Maria para vereador são 6 mil votos, ok? 500. Vai dar Tudo bem, mais. 6 mil votos, tá? Que candidato, de uma maneira avulsa, teria 6 mil votos? Eu digo, nenhum. Mas qual candidato ficaria entre os 21 mais votados com menos votos? Todos. Com 1.500 votos, tu já estaria entre os 21 mais votados, e isso te garantiria uma cadeira. Por quê? Porque tu não estaria concorrendo no sistema proporcional. Tu estaria concorrendo no sistema majoritário. Perfeito. Assim como é para o Senado. É majoritário. Então, se assim mudar o sistema, vocês vão ver que o quociente não é mais um problema. Claro, mas continua não valendo mais a existência de partido. Mas aí que tá, sinceramente, e daí eu quero trazer uma discussão que eu sei que é muito mais longa, tá? Que a questão é, para que serve partido? Pergunta bem simples. É para a gente dizer que a gente se identifica? Eu digo, tá, não precisa de um partido para isso. Ou mantenha o partido, mas ele tem que garantir a tua eleição para que some o voto do A com B, sendo que a população não vota assim. A população não vota no fulano para que o colega de partido dele ganhe. Isso faz uma pesquisa. Eu garanto que o resultado quase total é que as pessoas votam nas pessoas. Certo? Eu e como os acredito nisso partidos também. estupraram os seus programas com o passar do tempo, e já não querem dizer mais coisa nenhuma, é apenas ícones de luta pelo poder e manipulação de massa, certo? Não existe sequer o sentido da existência deles como favorecidos nesse jogo através da camuflagem do sistema proporcional. Então eu defendo o seguinte, candidatura avulsa sim, é possível, porque ninguém é obrigado a comer na mão de ninguém para conseguir um cargo eletivo, certo? E o sistema partidário obriga que tu coma na mão de alguém, senão tu não vai ter chance, tá? Então não há nada mais democrático do que pensar assim, tá? E principalmente se a sistemática derrubasse a eleição no legislativo do sistema proporcional para o majoritário. Daí o cara não ia ter que ter 6 mil votos. Aí o voto em lista perde sentido, porque o voto em lista é exatamente para despersonalizar. Contrário. Não, só um pouquinho. É que tu está indo numa linha... ideias. Não, para você votar em ideias, vai ter uma lista. São coisas distintas. São antagônicas. Né? Mas se você não... Se vocês que estavam mudando, tu, Roberto, estavam mudando de opinião sobre o voto em lista, vocês não podem ser a favor do voto em lista e candidatura avulsa ao mesmo tempo. Concordo contigo. E digo mais, assim, eu sou a favor prioritariamente da candidatura avulsa e acabar com o sistema proporcional e tornar ele majoritário. Quem é mais votado ganha, acabou. Pela ordem de votação. Pela ordem de votação. E segundo, caso isso não seja possível, eu também considero já uma evolução, já que se a gente for continuar no sistema proporcional, um voto lista. Porque daí tu já vai conseguir olhar para quem está elegendo, que são os partidos. Daí tu vai entender de uma maneira diferente. Então, as duas coisas são evoluções, Claudemir, antagônicas. A minha prioritária é a candidatura avulsa e derrubar. Muito bem. Aí vem o além. O além. O além vai pegar, hein? O além vai pegar. Por quê? Depois que eu morrer, vocês vão lembrar Esse assunto vem à baila porque realmente hoje os partidos políticos não representam coisa alguma. Não tem máfias. Ideologia, são máfias, exatamente. Então e a tal da filosofia partidária. É extremamente prejudicial até à própria democracia, os partidos políticos. Vem sendo nos últimos tempos.
Eu sempre lembro do Ricardo quando ele fala no Júlio de Castilhos, ou fala no... Não, eu sei que tu não fala no Júlio. Não, eu não falo. Abomina. Eu faço vinculações pejorativas a esse ser degradante. Ao Júlio e ao Flores. Eu só quero trazer esses dois pelo seguinte. A época, né, que era no início do século passado, em torno de 20, 30, se discutia a filosofia implantada por essas duas figuras. Aí, mais recentemente, para não ficar fazendo uma trajetória muito longa, vamos aqui às eleições do Fernando Collor de Mello, que criou o PRN. Mas quem é PRN na vida? Mas quem é PRN? Isso aí não existe. Mas criou exatamente no momento que ele precisava ter uma legenda para se eleger. Tal. Porque as regras do jogo... A mesma coisa, vamos dar um pulo e vamos chegar agora aqui. Quem é o PSL? O PSL não existe. Ou esse partido que o Bolsonaro vai criar, e aí, exatamente para isso. poder concorrer. Eu queria chegar a essa situação. Então, por que nós temos que pensar diferente? E por que eu me permito também, embora seja uma pessoa centrada em partido político, mas eu começo já a me permitir a pensar diferente. Porque nós estamos vivendo uma situação muito delicada no Brasil em termos de política partidária. Vamos dar uma risada de uma dissidência do PMDB recente. Por exemplo, era o PCB e o PCdoB. Um amigo da Rússia e outro amigo da China. A gente sabe disso porque tem inclusive santamarienses que viajaram nessas missões comunistas e eu nem vou citar nome aqui não. A ideia não é discutir comunismo. Mas assim, o partidão, que era o PCB, correto? Claudemir? O partidão, ele evoluiu, e um dia ele tornou-se PPS. E o Antônio Brito, o Paulo Odoni, todo mundo foi lá e se filiou e tomou conta do partido. Evoluiu na tua opinião. Não, evoluiu com o tempo. Mas assim, o fato é o seguinte, cara... Sim, mas essas figuras que tu mencionaste, por exemplo, não tinham vinculação nenhuma, não tinha lógica nenhuma deles participarem. Vamos analisar, certo? Existem bancadas, né? Um candidato de um partido, ele já participa de bancada sim, bancada não, correto? Mas as bancadas são apenas reuniões em torno do seu eleitorado que o elegeu está ali representando. Acima dos partidos, bancadas. É bom, porque daí o cara vai poder votar com a bancada ou botar desculpa que o partido mandou votar de outra forma, porque ele vai fazer esse jogo e vai ter resposta para tudo sempre. Né? Mas qual é o fato? A bancada, ela não tem sistema proporcional. A bancada ruralista, a bancada evangélica, ela não tem um sistema proporcional protegendo ela. Apenas as organizações criminosas, chamadas partidos políticos, têm. E essas organizações tão criminosas, apesar de campanhas mais baratas e mais curtas com o passar do tempo e cada vez mais digitais, elas nos estupram uma segunda vez com o aumento do fundo partidário. Sabe? Então tem coisa assim que é o preço que o Bolsonaro está pagando para comprar o Congresso. Porque todo mundo está pagando esse preço. Eles dizem, mas renovou 45% dos deputados federais. Não adiantou nada. Só queria fazer um reparo histórico aí que eu acho que é importante. O reparo histórico não quer informação. Além de não ter renovado, Ricardo, as pessoas que hoje detêm determinados cargos no Senado e na Câmara dos Deputados, vamos falar em nível federal, são pessoas do ontem. Não tem ninguém novo. Os caciques são os mesmos. Os caciques são os mesmos. Agora, ainda bem que pegaram aquele senhor das Alagoas lá, que estava fugindo, conseguia fugir, a Lava Jato pegou ele. Eu só queria fazer um reparo histórico que eu achei necessário, que houve uma mudança importante de legislação e que afeta a situação atual. Quando o Collor criou, não sei se ele criou, mas alguém criou para ele o PRN. Foi aquele senhor que ainda vive no MDB agora. Não sei. Bom, que seja, não importa. O que importa é o efeito. Elegeu reconstrução. Elegeu tanto quanto o PSL agora, elegeu uma forte bancada para a Câmara dos Deputados. Certo. Aí é que há o reparo a ser feito. À época, não havia fidelidade partidária. Tanto que não era raro o caso, e aí nós podemos ver aqui em Santa Maria, eu conheço um caso, pelo menos, de um vereador que trocou de partido antes de assumir. Não vou nem dizer o nome, porque não vem o caso, mas depois no intervalo eu conto para vocês, se vocês não lembram. Se ele não morreu, tu pode contar. Não, é vivo. Pois é, aí tu tem que contar, porque esses caras não merecem. Deixa assim. Casos de trocar de partido antes de começar para te ver como não quer dizer nada. Isso era, aí é que está a diferença. Isso era em 1989, 1990. Agora não.
Tanto que está dando um baita de um forrobodó, porque o presidente, com sua, digamos assim, com a sua diplomacia, ele implodiu o partido que o acolheu, e aí tem agora, vai sair um novo partido, não sei se vai ter tempo para... mas não importa, o que importa é que vai se criar um outro novo partido. Só que esse novo partido é novo, ele não vai levar o troco do... Não, ele leva, 2 milhões por ano ele leva. E se ele tiver deputados federais, ele vai levar cada deputado federal 1,5 milhão a mais por ano. Mas se for mulher, 3 milhões. Meu querido, a legislação determina que o vale da eleição e não do momento da eleição dos deputados anterior. E não do que virá. Por exemplo, se o dinheiro fica com o PSL. PSL. Exatamente, o dinheiro, o troco fica com o PSL. Trocão, né, no caso. Mas fica com o PSL. Então há uma diferença fundamental em relação a 30 anos atrás que precisa ser pontuado. Tanto que não precisaria o Collor se incomodar, se fosse o caso, de criar um partido novo. Por quê? Porque a legislação era diferente, não precisava. Uma pergunta rápida. Por que tem pole position no sistema partidário? O que é isso? Pole position é o seguinte, se tu largou na frente, na próxima corrida tu já vai estar lá na frente e vai ficar mais fácil de ganhar a corrida. Vamos lá, pole position. A partir do momento que tu tem 80 deputados... Ele treinou a noite, as férias, ele está assim. Tu estudou isso aí. Ele está ficando bravo. Vamos lá, seguinte, a partir do momento que tu tem 80 deputados, tu tem a grana correspondente a 80 deputados a mais de fundo partidário, certo? E quanto mais favorecido, mais direito de TV, mais tudo, mais fundo, mais verbo. Então assim, ó, o nosso sistema, ele joga para cima a organização criminosa. Ele não joga para baixo, estou falando dos partidos quando eu falo organização criminosa. Eu não concordo contigo, eu acho absurdo tu chamar os partidos de organização criminosa. Eu chamo os partidos de organizações criminosas assim, porque os seus dirigentes estão nos escândalos, nas páginas dos jornais todos os dias. Tu está igualando todos. Não, eu estou chamando os partidos, as entidades. Tu está igualando todos os partidos. O Claudemiro, a questão é respeitar o ponto de vista. Ele tem um ponto de vista antagônico ao teu. E quem é que disse que eu não respeito? Tá, vamos lá. Eu estou discordando. Vamos lá, olha só, por que são organizações criminosas? A linguagem ou é o poder ou o capital, um dos dois, pode escolher qualquer um dos dois. Ou é cargo ou é grana. Como que fez o Fernando Henrique para comprar a reeleição? Eu já ouvi tu falar sobre isso. Comprou, não comprou? Como fez o Lula para conseguir a maioria? Foi pelos olhos azuis do Lula? Que ele não gosta de olhos azuis? Tem olhos azuis? Tem? Não tem, claro que não. Mas assim, ó, como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu comprando o mensalão. Como que a Dilma conseguiu apoio também? Como é que o Bolsonaro conseguiu? Por quê? Porque ele é escravo dessas organizações criminosas, eu falo sim. Eu não tenho medo de falar. Por quê? Porque os sistemas como eles estão compostos, eles têm caciques muito antigos. Tem donos muito antigos, certo? E a gente não é reformista de verdade ao dizer... Mas que o novo vai entrar com ideias novas nisso aí? Não tem como. Eu não sei, ele não vai resistir. Não tem como. Não vai resistir. É isso que está, não é só um novo, ou qualquer partido que se preze, ou qualquer partido que não, eu falei de pessoa. Não é partido. Né, mas assim, ó, o que eu quero dizer? A estrutura toda, ela está voltada para os caciques, o jogo é esse. E sabe qual é o problema do jogo? É o legislar em causa própria. A legislação federal, além de poder atropelar a legislação estadual e a municipal, né, já que o pacto ele é desequilibrado, tanto que só quem tem dinheiro é a União nesse país, ele também faz um jogo de regrar o quanto dinheiro essas organizações criminosas vão receber. E o preço da aprovação da reforma da Previdência ou das intenções do governo Bolsonaro é a compra com dinheiro de fundo partidário que não tem utilidade alguma. Me diga por que um partido político precisa de tanto dinheiro. Vai usar em quê? Vai gastar em quê? E outra observação, né, o Ricardo? Não vai gastar em nada. No ano que vem nós teremos eleições municipais. Agora, e aumentou-se de 2 bilhões para 3 bilhões e 800. Não, mas eu acho que uma linha de raciocínio do Ricardo ela é válida, porque, na verdade, através dos tempos, os partidos são dominados por pessoas antigas, que têm cacuetes e tal. Dificuldades de se adaptar a um novo momento. Adaptados ao sistema. São os donos do partido. E aí são donos. São donos do partido. Os de ontem, mas tem os bivar de hoje. Tem os bivar de hoje. Então é escola, tem escola. A única coisa que eu vou discordar é realmente
que são organizações criminosas. Porque senão, Ricardo, nós vamos acabar com tudo e vai ficar uma coisa solta aí. Porque ser avulso hoje em dia, tu representa a ti mesmo. Que bom. Não, Mas é mais autêntico do que representa se a ti mesmo. esquivar no partido para dizer que tem que votar com o partido. Não, claro que existe essa situação difícil da gente. Mas tu ser representante de ti mesmo, tu vai advogar a favor do que tu pensa para ti, pro teu umbigo. Não, só um pouquinho, tem bancadas. Não, pois mas que bancada é essa? Bancada dos eu sozinho? Não, mas só um pouquinho. Tu pode ser um avulso vinculado com a bancada ruralista. Pode ser um avulso. Não, mas aí, claro. Aí é problema de corporativismo também. Não, só um pouquinho. Aí é ruralista, não, mas se evangelicância, não sei o quê. Mas aí que tá. Por que a gente precisa, já que nós temos representantes individuais, Sim. por que a gente é obrigado a andar de mãozinha dada? Por que a gente precisa... Mas tu vai acabar andando de mãozinha dada com os ruralistas, ou com bancada da bala, bancada da bola, bancada não sei o quê. Bancada do funcionalismo público. Que seja. Qualquer Já lugar. existe, isso tudo já existe também, né? Até porque essas coisas não vão acontecer. Bancada dos procuradores estaduais, que é uma bancada do eu sozinho. Pois é. Bancada Então, dos advogados, não, que não deu para muitar com nós. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a única situação que eu queria deixar claro, que talvez, não sei se vai reformar o que disse, é o problema da organização criminosa, só isso. Sabe por quê? Eu vou reformar. Mas eu quero te dizer que isto é um prejuízo que nós podemos ter, Ricardo, com todo respeito, salvo, melhor, peço vênia, porque, na verdade, os homens é que transformam as coisas boas em coisas ruins. E aí vale para todas as nossas entidades de classe, aí vale. para essas corporações. Todas. No passado todas, valeu, né? Todas. O AB valeu no passado, todas, nem vem dizer que não tem. Não, e eu não vou discutir isso aí, mas é verdade. Vamos então, discutir o que o pessoal conhece. O resto da discussão deixa para mim que eu conheço. Não, mas tu vai defender o que te interessa. É porque eu conheço? Não, o que te interessa. Eu falo sobre então, o que eu conheço. Não bota todos, não generaliza que há uma exceção pública e notória, aliás, a mais respeitada e confiável da sociedade civil brasileira pela última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Não que recebeu contestação em algumas não redes pode se sociais, contestar, mas não pode entrar nessa tudo bem, generalidade. mas é contestada também. Gente, eu defendo o AB também, mas ninguém é Não, mas eu né? não estou contra o AB, pelo amor de Deus. Não, e todo mundo toma pedrada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Eu acho que é uma organização criminosa. Não. Sabe por quê? Sabe por quê? A partir do momento que ela for dirigida por pessoas que não vão ao encontro das expectativas nacionais, ela se tornará uma organização não satisfatória. Vamos lá, não satisfatória, tudo bem. Agora a diferença de criminosa... Não vou usar criminosa, Neco, eu ex-presidente, tu atual presidente do OAB de Santa Maria, certo? Quanto dinheiro tu já ganhou do OAB, cara? Quanto dinheiro... Desculpa, eu vou reformar a pergunta. Quanto dinheiro tu já gastou com o OAB? Porque a gente não ganha porcaria nenhuma. A gente vai lá, você vai tirar dinheiro do nosso bolso para ajudar a entidade, cara. Essa é a diferença, entende? Mas vamos lá, eu vou retificar. Quando eu falo organização criminosa, realmente é abrangente demais, eu estou errado nesse aspecto. Por exemplo, nos municípios, principalmente os pequenos, essa realidade não existe, certo? Não estou dizendo que todo mundo que é partidário é criminoso, não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, a centralização dessas operações, com quem manda mesmo, que é em Brasília, essa eu não retiro nada. Essa é a organização criminosa. Agora, não quer dizer que todo mundo que participa de um partido seja criminoso, porque não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Mas eu não tenho outra maneira de chamar atenção sem ter um mínimo de força no discurso. E eu preciso que as pessoas comecem a entender que o sistema está errado. E agora, como bom partido libertador, que eu ainda tenho um sanguezinho margato, eu vou dizer o seguinte: derrubemos o sistema, renovemos o Congresso Federal, que é quem manda nessa porcaria de país, tá? Quase 100% do conteúdo. Daí talvez tenha alguma mudança, porque 45% não deu nem pro cheiro. Os caras estão dando risada. Ricardo, tu falas em nível nacional, mas olha o seguinte, a oportunidade que nós vamos ter o ano que vem em nível municipal. E aí sim nós podemos tentar fazer uma modificação. Que vai ser difícil, porque é difícil em nível nacional, que é mais distante, parece que as pessoas vêm aqui por acaso, né, e vendem uma ideia, a gente vota nele e ele vai para lá e faz totalmente diferente e tal. Curral de forasteiro.
com grau de furação. Aí, é verdade. O E Júlio- agora, no nível municipal, nós temos condições de modificar. Mas E eu não Lemos, sei por que... Lemos, todas as eleições nós temos uma renovação que beira os 50%. Todas. Você pode pegar... Tu fala municipal, em geral. Municipal. Sim, Esquece federal. tá, Eu tá. gosto muito de falar na Tá, comuna. certo. Tá? De 82 para cá, que é onde eu acompanho, invariavelmente há um índice de renovação que nunca é inferior a 35%. Seja porque alguns vereadores concorrem para outro cargo, seja porque a urna os derrota, enfim, por uma série de razões, há uma renovação, no mínimo, de 82 para cá, de 35%. Quer dizer, um terço, vou botar assim. Variando, chegando a algumas eleições em que passa de 50%. Você acha que melhorou? Ao contrário, com todo respeito aos eleitos pelo povo, que lá estão e que eu respeito, porque afinal de contas eles representam alguma coisa. Foram eleitos, tá bom. Eu não consigo. Sempre se lembra muito de vereadores de 30 anos atrás, não sei se é porque nós somos saudosistas ou porque eles eram melhores mesmo. Né? E independente. A cidade era independente, gente, e eu estou falando isso independente da posição política das pessoas. Claro que nós convivemos com aquele grileiro que eu digo informal, que distribuía terreno para. Pararam um pouquinho disso. Não, eu estou falando de 30, 40 anos atrás. Não, mas não fala de Não, 10, estou falando de 30, que até porque já prescreveu, se fosse o caso. Né? Não vou falar de coisas mais recentes. Então, assim, a renovação não quer dizer melhoria. Muito bem. Resumindo. O Júlio, Né, no Congresso. o Júlio César Fagundes manda dizer o seguinte ao programa. Senhores, boa tarde. Lamentavelmente, um povo relaxado, sem educação. O que podemos esperar se muitos governos tratam a educação como é tratada? A educação primeiro começa em casa. Abraço, Júlio César. Concordamos, viu, Júlio César? Sim, botar dinheiro da educação no fundo partidário, absurdo. Tiraram da educação para o fundo Por isso partidário. que eu fico louco. Mas tem que ficar sobrando, Tu sabe? tem razão. Não tem cabimento. Bom, tem uma outra participação aqui da Patrícia, que ela faz um questionamento interessante e nós temos uma resposta para dar a ela. Ela diz o seguinte: boa tarde, pergunta aos debatedores, qual veículo de comunicação desempenha seu papel social de educação e conscientização quanto ao uso e destino do lixo? A mídia é uma mediadora de conhecimentos e hábitos, e então, que papel estão desempenhando os nossos veículos quanto à educação para o meio ambiente? Nós estamos aqui. Patrícia, eu devo informar Nós que estamos. a Antena 1, em rede nacional, que a Antena 1 é uma rede nacional, ela se presta a esse tipo de educação, de conscientização e de informação com relação ao tratamento do lixo. Ou seja, Até pelo debate que a gente proporciona. isso né? aí. por parte Marcelo. da Antena 1, nós estamos cumprindo com Cumprindo a obrigação. muito até. Agora, eu disse que não ia falar, mas eu vou sim. Não, depois dos comerciais pode ser, Ricardo? Pode ser depois. Estou terminando. Então termine agora. Não, no Diário de Santa Maria a gente também está tentando fazer o possível. Muito bem. Eu posso dizer. Vamos ao intervalo comercial e já retornamos com a sala de debate.